Nessa aula vamos estudar sobre as sociedades simples e sociedades compostas. Então aqui nós vamos ver a diferença, o porquê essa denominação e essa diferenciação entre uma sociedade simples e uma sociedade composta, que diferencia uma da outra. Então, no início, a antropologia estudava as sociedades pequenas isoladas. Então, o objetivo dos antropólogos, no início da formação da ciência antropológica, era justamente estudar aquelas sociedades que estavam isoladas das demais sociedades. E eles descreviam essas sociedades pequenas de acordo com o que eles viam. Então, estavam preocupados em saber a opinião e saber o que eles achavam de como eles eram. Simplesmente pela observação é que eles descreviam aquelas sociedades pequenas estudadas. Com o tempo, se passou a estudar sociedades mais complexas. Então, eles estudaram as pequenas sociedades, os grupos homogêneos, e passaram a estudar depois sociedades complexas, sociedades com vários tipos de grupos dentro de uma mesma estrutura. Então aí a coisa ficou um pouco mais difícil, mais complicada, e surgiram novas questões e também surgiram novas teorias e conceitos para explicar determinados fenômenos dentro daquela sociedade. Na verdade, nenhuma sociedade é realmente simples. Então, dentro de uma sociedade pequena, existe a sua própria complexidade, independentemente do tamanho de uma tribo, por exemplo, ou o tamanho de um império, como o Império Chinês, o Império Romano, o Império Russo. Então, as sociedades são simples porque são pequenas, porém, não têm uma organização formal, mas dentro de sua organização informal ela é complexa, dentro de sua própria complexidade. Mas conceituando, uma sociedade complexa deve ter uma grande escala de tamanho, com vários outros grupos que englobam e que fazem parte da mesma sociedade, sendo de um grupo de grupos diferentes. Ela tem a presença do Estado, então o Estado é forte, o Estado é controlador, o Estado molda a sociedade de acordo com suas leis, de acordo com suas práticas. Então, uma sociedade complexa, ela tem a presença do Estado que manda nos seus indivíduos. E também tem fortes diferenças sociais. Essas diferenças sociais vão desde diferentes grupos culturais dentro dessa sociedade, ou diferenças sociais que se aplicam na questão hierárquica dentro daquela sociedade. Então, há grupos minoritários que são afastados do aspecto econômico, e há aqueles grupos que dominam economicamente a sociedade. Então, há diferenças sociais não apenas nos grupos isolados, como também na questão econômica. Aqui nós podemos ver algumas sociedades complexas que existiram ao longo de nossa história, como a China antiga, com as suas dinastias, o antigo Império Chinês, que caiu justamente devido à Revolução Chinesa. E era uma grande sociedade, tanto em tamanho como em aspectos culturais, muito rica e também bastante complexa. A sociedade medieval, da Europa medieval, no caso, que também tinha vários reinos, vários povos, a sociedade economicamente dividida e bem diversificada. E as civilizações pré-colombianas, aqui no continente americano, com os maias, os astecas e os incas, já existia a presença do Estado, já existia o rei dessas civilizações com um vasto império e com vários outros domínios, que aí formavam os grupos diferenciados daquele grupo dominante. Então, formando aí uma civilização e uma sociedade também composta.